O GP da Emília-Romanha parecia daqueles que prometia, prometia e não ia entregar até as últimas voltas. Um duelo bastante técnico entre o Max Verstappen e o Lando Norris, usando bateria, usando dar uma freadinha antes do ponto de detecção DRS. No final, o Max ganhou só por 7 décimos, na mesma pista que há 2 anos ele colocou 36 segundos justamente na McLaren do Lando Norris. Então a pergunta que fica é: vai ser assim daqui até o final da temporada, né? Até porque a McLaren vem de um grande upgrade, ganhou em Miami, tem as suas condições especiais lá em Miami, mas dessa vez não. Dessa vez foi uma luta real ali do começo até o final da corrida e terminou decidida só por 7 décimos. Bom, eu sou a Juliane Serrazoli, eu estou na minha 14ª temporada cobrindo a Fórmula 1, estava lá em Imola, estou agora em Maranello, onde eu vou fazer um conteúdo especial para o UOL nesse final de semana, quer dizer, nessa semana, não no final de semana, porque no final de semana eu já vou estar em Mônaco. Eu estou aqui para responder as perguntas que vocês enviaram no meu Instagram, myf1life, e quem não mandou pode ficar à vontade para mandar nas próximas corridas. Quem mandou, vamos ver se eu selecionei, eu seleciono sempre as perguntas que mais se repetem. Então, a Red Bull chegou no teto do desenvolvimento, por que a grande variação de performance entre o Max e o Norris ao longo da corrida, os upgrades da Ferrari, se a Mercedes protegeu o Hamilton com a estratégia deles em relação ao George Russell, se dá para voltar a tamburello original, o que o primeiro-ministro da Tailândia estava fazendo no grid, o pessoal que viu o meu post no Instagram, comentário rápido sobre o Camisa Gate, que o pessoal está chamando, e claro, muita gente perguntando como foi participar desse final de semana tão emocionante em Imola, 30 anos depois da partida do Ayrton Senna. Começando pela corrida, a Red Bull chegou no teto de desenvolvimento, as próximas corridas serão tão próximas assim? Bom, a gente está vendo primeiro por que a Red Bull mudou tanto o carro para esse ano, né? A gente pode pensar o risco que eles correram com as alterações que eles fizeram, porque eles estavam percebendo mesmo que eles já não iam conseguir chegar a ganhar tanto com o desenvolvimento do que eles tinham antes em relação às outras equipes, até porque todo mundo foi para o conceito deles, o carro da McLaren, inclusive, é muito parecido com o carro deles, então eles perceberam que eles tinham que se mexer. E curiosamente, a McLaren já estava começando a perceber também as mesmas coisas que a Red Bull estava percebendo no carro e também já começou aí, antes da Red Bull apresentar o carro, eles já estavam indo na direção que a Red Bull apresentou para a gente o carro no começo do ano. Então, existe sim um platô no que a Red Bull pode ganhar. Eles sabem muito bem disso e isso é muito normal num terceiro ano com o mesmo regulamento. Mas também é verdade que para as outras equipes, quando elas chegarem bem pertinho da Red Bull, também vai começar a diminuir o tanto que eles ganham com cada upgrade que eles trazem ou trouxerem para cada corrida. Então a gente tem essas duas coisas acontecendo. Agora, a McLaren chegou ou não chegou ainda? Isso é uma coisa que eu acredito que nem a própria McLaren saiba, nem a própria Red Bull saiba. O que aconteceu em Miami, a gente discutiu lá no Ju Responde, teve muito a ver com o safety car, embora o ritmo do Lando Norris também tenha sido muito forte no final da corrida lá em Miami. E em Imola, o que aconteceu foi que a Red Bull chegou com um acerto base errado. O acerto base tinha muito downforce, porque eles estavam esperando ter grain no pneu, que não aconteceu porque estava bastante calor, até eu tô de manga comprida aqui, porque a previsão quando eu fiz a mala era de que estaria muito mais frio do que estava no final de semana, então pegou bastante gente de surpresa. E aí eles tiveram que mudar toda a configuração do carro ao longo do final de semana. O que acontecia nos últimos 2 anos é que quando eles tinham esse tipo de dificuldade, a vantagem era tão grande que às vezes a gente nem percebia. Às vezes eu vinha aqui no Gil Responde e falava, não, eles tiveram dificuldade, o pessoal falava, que dificuldade? Para ganhar com 10 segundos de vantagem e tal, mas porque não tinha uma equipe próxima pressionando, isso acabava passando despercebido. Isso acontece vez ou outra e principalmente quando você tem um desafio de você equilibrar a pressão aerodinâmica com um curb riding, né, com
como que você vai preparar o carro mecanicamente para ele atacar a zebra, principalmente quando a zebra é alta e também quando tem ondulação. Esse tipo de pista não é bom para a Red Bull, eles têm mais dificuldade para acertar o carro quando você tem esse tipo de situação, e é o caso de Imola. Então você tem, sempre são várias coisas na Fórmula 1, nunca é uma coisa. Por um lado, você tem uma equipe que está chegando mais perto, e por outro lado, você teve a Red Bull nesse final de semana com dificuldades para acertar o carro para essa pista. Já teria, por causa dessa questão das zebras altas, e a pista estava bastante ondulada também, e teve ainda mais por causa do acerto que não estava tão bem feito. Isso é muito interessante para o campo. Não vou dizer para o campeonato, que não acho que a gente tem uma briga pelo campeonato. De construtores, talvez, depende muito do Pérez, mas de pilotos, não. O Max está bastante na frente e aí, eles ainda têm uma vantagem. Mas o que eu digo para o campeonato é no sentido de prova a prova, nós termos corridas interessantes. Por um lado, o crescimento da McLaren e esse crescimento da McLaren colocando a Red Bull sob pressão nesse tipo de final de semana que eles não começam muito bem ou quando a pista não é tão favorável, isso faz com que eles fiquem mais expostos a erros. Uma coisa que a gente viu nessa corrida chamou muito a minha atenção. O Verstappen, naquele começo da corrida, ele estava forçando muito o ritmo ali. Por que, que a gente sabe disso? Ele saiu da pista 3 vezes. Tanto que ele levou, já na volta 24, ele tinha uma bandeira preta e branca. E eu fui ver lá nas voltas, até a volta 20 ele já tinha saído da pista 3 vezes. Então ele ficou correndo pendurado o resto da prova. E é uma coisa que a gente não costuma ver no Verstappen. E depois, na segunda parte da corrida, ele também não conseguiu cuidar dos pneus do jeito que ele gostaria. E aí a gente teve as flutuações e depois eu falo sobre isso. Mas será que vai ser assim toda a corrida ou será que foi essa corrida por causa das dificuldades da Red Bull? Essa é a grande pergunta. É uma pergunta que eu não acho que a gente vai ter a resposta em Mônaco, porque Mônaco é uma pista muito única. Mônaco vai ser definida mais na classificação, tem muito na mão do piloto em Mônaco. Depois Canadá é uma pista bastante específica também, que às vezes dá uma enganada na gente. Então a gente volta a conversar sobre isso no GP da Espanha. Combinado? Próxima pergunta sobre por que a grande variação de performance entre o Max e o Norris ao longo da corrida. Então essa corrida ela teve muito a ver com temperatura de pneu. Não a temperatura, às vezes ela tinha um superaquecimento e aí mais para o final, principalmente no pneu médio, foi mais uma questão de superaquecimento. Os engenheiros estavam passando um ritmo base para os pilotos irem fazendo, pensando em completar a corrida inteira, porque novamente, né, o calor surpreendeu e inclusive no domingo havia previsão de que estaria mais nublado e não estava nublado, então eles foram para. Lembra que eles estavam falando, ah, é plano C, plano D? Não era uma questão de menos ou mais paradas, mas era o cadenciamento do ritmo ao longo da corrida que teve que ser alterado. E os engenheiros, muitas vezes, eles passam para o piloto, falam assim, agora você anda 1,33,0, por aí. E o trabalho do piloto é ser constante dentro do que o engenheiro está pedindo. E às vezes o pneu estava superaquecendo ou diminuindo muito a temperatura, dependendo do que o engenheiro estava falando. Então, lembra que o Norris fala assim, ele estava fazendo o ritmo que o engenheiro estava pedindo, mas ele sentia, pelo que ele estava sentindo do pneu, que se ele forçasse não tinha mais ritmo no pneu, isso na primeira parte da corrida. E aí que ele estava preocupado e reclamando. Tem a ver tudo isso, uma janela de temperatura do pneu muito pequena, muito estreita, o pneu saindo dessa janela para cima e para baixo, e aí o piloto sentindo que esse era o limite dele no carro. E o engenheiro falou: não, confia no processo, confia no processo. E as equipes também sendo surpreendidas ao longo do caminho. Então, por isso que a gente teve essa variação, mas em linhas gerais, com o pneu médio, a Red Bull foi mais forte e com o pneu duro, a McLaren foi mais forte. O que acontece no stint do Max Verstappen com o pneu duro
é que ele começa a cuidar muito do ritmo, porque ele percebeu que no primeiro stint, lembra que no final do stint dele com o pneu médio, ele tá reclamando com o Lambiase, falando: me chama para o box, meu pneu acabou". Então ele tem o cuidado com o pneu duro, fazer um ritmo mais cadenciado. A partir do momento que ele começa com um desgaste natural, né, a perder borracha nesse pneu duro, você fica mais exposto, se você está andando um pouco lento, exposto a perder tanta temperatura no seu pneu, com menos borracha, que você não consegue mais recuperar. E aí foi isso que aconteceu nas voltas finais. Quando você sai da janela para baixo da temperatura do pneu, é muito mais difícil, com menos borracha, né? Já na parte final do stint, é muito mais difícil você recuperar. E é isso que o Max Verstappen percebeu no final. São essas nuances que a gente não estava tendo nas corridas porque não tinha uma equipe próxima o suficiente para pressionar a Red Bull. Por isso que é muito interessante para todo mundo que haja esse tipo de disputa, mesmo que a Red Bull ainda esteja um pouco na frente. Mas, como eu disse, vamos esperar a Espanha para ter certeza disso. Podemos ter uma terceira equipe? Porque a Ferrari era claramente a segunda equipe, né, no começo do ano. Porque os upgrades da Ferrari não funcionaram tão bem quanto se previa. Segundo a equipe, funcionaram. Exatamente o que foi projetado no túnel de vento, que fica logo aqui pertinho da onde eu estou, os resultados foram confirmados na pista. Mas por que não deu resultado? Só foi um terceiro lugar para o Leclerc, no grid também, eles ficaram a 2 décimos da pole. Tem duas explicações. Uma explicação é que essa coisa que eu estava falando de curb riding, né, de você poder atacar a zebra, que o carro da Ferrari ele não estava lidando bem com isso, então é uma questão mais do acerto do carro para Imola, a condição de pista de Imola, e uma outra questão que o Leclerc levantou depois da corrida, falando do uso da bateria, a maneira como eles configuraram o motor para usar a bateria, ficou faltando bateria na chegada da curva 2 na classificação. Então, talvez se eles tivessem feito uma configuração diferente, a situação seria diferente na classificação. Aí, da classificação para a corrida, vamos supor, Verstappen não, o Leclerc na pole, o Leclerc pode controlar melhor o ritmo da ponta e poderia vencer a corrida. Então, é nesse sentido que o Leclerc falou. Então, as atualizações funcionaram, o carro não casou muito bem com a pista de Imola e parece que houve um erro aí na configuração do carro. Nas retas mais longas também, a Ferrari estava faltando um pouco de velocidade de reta, isso inclusive afetou na estratégia do Sainz. Então, teve gente que perguntou por que o Sainz não parou antes do Piastri, né, permitindo o undercut da McLaren em cima da Ferrari, é porque a Ferrari não estava com muita confiança que ia conseguir passar a Alpine e também a Mercedes, que eu acho que eles teriam que passar na pista se ele tivesse parado antes. Então, uma coisa leva a outra, né? O carro não está muito bem de velocidade de reta, aí a sua estratégia fica um pouco mais comprometida. Bom, queria convidar vocês para participar da comunidade que eu tenho, que chama No Paddock da Fórmula 1 com a Ju, e também não é só uma comunidade, eu faço muito conteúdo exclusivo, tem lives exclusivas, a gente bateu um papo longo no sábado sobre tudo que estava acontecendo nos bastidores e que foi muito legal. Eu faço podcasts também exclusivos para os assinantes e newsletters, e tem comunidade, e a gente tem um encontro no final de semana do GP do Brasil. Vale muito a pena, GP de São Paulo, vale muito a pena participar No Paddock da Fórmula 1 com a Ju. Eu deixo o link por aqui. Imagina você chegar num país novo e você não tem acesso ao WhatsApp, ao Instagram, ao X. Isso aconteceria aqui na China se não tivesse um parceiro como a Surfshark, que resolve tudo num só clique. Mas você não precisa vir até aqui a China para precisar da Surfshark e eu posso provar. Sabe aquele conteúdo incrível de Fórmula 1 que você queria ver, mas que está com restrição geográfica? É só colocar a VPN para te conectar no país de origem do material e pronto! Fora que também é muito mais seguro usar Wi-Fi por aí se você estiver usando também uma VPN para não correr o risco de alguém invadir o seu celular
e pegar os seus dados. E o mais legal é que eu tô com uma parceria com a Surfshark para ajudar você a deixar a sua internet mais segura, também ter mais acesso ao conteúdo da Fórmula 1. É só usar o cupom VPN com Ju e você vai ter 3 meses extra de graça com a Surfshark. Vou deixar o site aqui e também na descrição do vídeo. Se você pode pensar, eu nunca usei VPN, não sei se funciona para mim. Bom, a Surfshark garante o seu dinheiro de volta até 30 dias depois da compra, então vale a pena testar. Falando rapidinho sobre a Mercedes, algumas dúvidas sobre a parada do Russell no final da corrida, se isso foi para ele não ser ultrapassado pelo Hamilton na pista. Não, o Russell, ele acabou com o pneu dele antes de todo mundo, parou na volta 21, na, na primeira parte da corrida, então o segundo stint dele já estava comprometido, de certa forma, por causa disso, e ele acabou parando, porque o que acontece no final? Eles estão ali, estão correndo na zona de ninguém ali, né? E aí, com isso, ele parando e fazendo a volta mais rápida, eles ganham um ponto a mais. Se vai fazer eles como equipe, né? A equipe pensa sempre neles como um todo e não fica pensando muito em quem vai chegar na frente do outro quando eles estão lutando por posições intermediárias como eles estão. Então, isso explica essa parada do Russell, fez a volta mais rápida, vai saber se esse pontinho faz diferença ou não. Realmente a Mercedes, no momento, na terra de ninguém aí, atrás das 3 primeiras equipes. E com o avanço da segurança nos carros na pista, daria para voltar a Tamburello original? Eu não vejo a Tamburello especificamente original voltando, até porque o que aconteceu na Tamburello foi um evento absolutamente traumático para toda a Fórmula 1. Se alguém no Brasil tinha alguma dúvida de do grande impacto que tudo que aquele final de semana causou na Fórmula 1, acho que as homenagens deixaram bastante claro que não é uma coisa só do Brasil, que é um trauma gigantesco da Tamburello. Tamburello não volta de jeito nenhum a ser do jeito que ela era, mas essa é uma pergunta interessante, é um ponto interessante. Eu lembro de ter levantado esse ponto há uns 5 anos, 6 anos. Eu tive uma entrevista com os chefes de segurança da FIA e estava o Dr. Ian Roberts, que até hoje é o médico oficial da Fórmula 1, e eu levantei justamente esse ponto. A gente estava discutindo o Halo. Eu falei, com os carros ficando tão seguros, não dá para, não vou dizer tirar um pouco a segurança da pista, mas reduzir o que foi feito para ampliar a segurança da pista no sentido não de muro próximo e tal, mas eu estava falando de área de escape asfaltada. Porque a área de escape asfaltada é pior para corrida. Primeiro que nivela mais por baixo, né, porque não exige tanta precisão dos pilotos, e também tem a questão de limite de pista, que ninguém aguenta, e esse tipo de coisa. E a reação deles foi meio de choque, falando: "Não, você não pode falar uma coisa dessa". A gente teve um crescimento enorme da segurança nos carros, a segurança na pista também é muito importante, e isso não pode ser comprometido de maneira alguma. Então, dá para compreender pelo lado da comissão de segurança, tudo da FIA, mas por outro lado a gente tem visto em algumas pistas, inclusive nessa pista de Imola, eles aumentaram a brita, né. Isso tem que ser feito de uma maneira muito cuidadosa, mas é uma coisa que em algumas pistas dá para ver que eles estão diminuindo a área de escape asfaltada ou colocando aquele asfalto, com mais rugosidade, para realmente não valer a pena ir lá para fora, né, da pista e ganhar tempo. Então é uma discussão sim, mas é uma discussão bastante delicada. E a aparição do tailandês quer dizer o quê? Isso vem de uma postagem que eu fiz lá do grid, falando que o primeiro-ministro da Tailândia estava presente no grid e não tinha ido simplesmente passear em Imola, né. Isso porque o Stefano Domenicali está conversando com o governo da Tailândia, conversando para levar a Fórmula 1 para lá. O projeto no momento é uma pista de rua em Bangkok, e é um dos vários projetos de todo mundo que está tentando levar a Fórmula 1, mas esse especificamente, o Stefano Domenicali está bem empolgado com esse projeto,
inclusive convidou o primeiro-ministro para estar lá. Me chamou a atenção que ele entrou no grid e foi diretamente lá cumprimentar o Christian Horner na Red Bull. A gente sabe que muito do Horner ter sobrevivido à crise que ele passou com a investigação e tudo mais nos últimos meses teve a ver com o apoio que ele tem do principal dono da Fórmula 1 da Red Bull, do sócio majoritário da Red Bull, que é tailandês e que apoiou bastante o Christian Horner. Eu fiquei pensando, né, se o Christian Horner, além disso, ainda conseguiu, por meio da conexão dele com a Tailândia, trazer a Tailândia para a mesa para negociar com a Fórmula 1, aí o Christian Horner, politicamente lá dentro, tá feito, né? E daí muita coisa tá explicada. Eu achei engraçado que teve uma pergunta simplesmente que não é uma pergunta, é camisa gate. Vamos lá. Max Verstappen optou por não usar a camiseta que lembrava o Senna, escrito Forever, para sempre, e tal, na homenagem que o Vettel capitaneou ali na quinta-feira. Eu peço desculpas para vocês que eu demorei para ir atrás disso, estava bastante atarefada nesse final de semana e tive alguns desencontros com quem eu tinha que falar para apurar essa história, só consegui falar no domingo. E todo mundo que trabalha com o Verstappen, ao redor do Verstappen, todo mundo é muito claro e fala mesmo as coisas. Eu falei: "Tá, ele não usou porque ele não quis?". "Não, ele não quis". "Tem algum problema de patrocinador?". "Não, não, nenhum problema de patrocinador". Então, é por causa daquele motivo que a gente acha? Não, é realmente ele não, não achou que pegaria bem com a família da namorada. E, bom, tá no direito dele, mas teve uma outra coisa, que eu apurei que, na verdade, ele nem ia. O Vettel, talvez ele, eu não sei exatamente quem, tá, para apontar quem estava pensando em não ir. O Vettel foi de equipe, a equipe falando: "Você vai, você vai, você vai", e também explicando por que que ele estava fazendo aquela homenagem e por que que era importante ir. E eu vou comentar sobre isso na minha próxima resposta. E, o Verstappen, ele estava envolvido naquela competição de automobilismo virtual das 24 horas de Nürburgring, e ele estava com treinos com a equipe dele, que ele leva bastante a sério isso, e era no mesmo horário e tal. Então, ele fez o trabalho que ele tinha que fazer lá com a Redline, que é a equipe dele de automobilismo virtual, e foi correndo fazer essa homenagem do Senna e voltou para lá. Então, era para ele nem ir e ele fez a opção de não usar a camiseta. Eu vou, falar na verdade agora sobre essa questão do Vettel e por que que ele estava explicando, o que que ele estava explicando, por que que ele entendia que era importante lembrar o Ayrton Senna. Isso ele falou numa resposta para mim, né, isso foi um momento bastante, emocionante e por isso que eu ia falar na próxima resposta, mas vocês vão entender. Ele disse uma coisa interessante, falou assim: "O Senna era um piloto à frente do seu tempo em várias coisas. Coisas dentro da pista, mas fora da pista também. O cara que estava lá lutando contra a pobreza no Brasil, pela educação das crianças, aquela coisa que a gente sabe. E ele falou uma coisa interessante: eu demorei para perceber que isso era importante. Ele, o Vettel, quando estava lá tricampeão do mundo, ele não falava sobre essas coisas, ele não, vou dizer que ele não se importava, mas ele não tocava nesse tipo de assunto, não achava, só falava de ganhar corrida e tal, muito semelhante ao próprio Verstappen. E ele falou que eu tô aqui para lembrar dessa história e também para falar para os pilotos que são mais jovens do que eu, que é importante a gente usar a nossa plataforma para falar sobre outras coisas, para chamar a atenção do mundo para problemas e tal, e é por isso que eu quero que todo mundo participe. Então, foi essa conversa que ele teve com o Verstappen, aí vai da maturidade do Verstappen de talvez um dia perceber que ele pode ajudar, de uma maneira que vai além, das linhas brancas aí das pistas. Então é essa mensagem que o Vettel queria trazer
E foi muito legal ver que os outros pilotos estava todo mundo lá e uma presença muito forte de pilotos da Fórmula 2 e Fórmula 3. Então essa mensagem que o Vettel estava tentando passar de a gente pode fazer mais para a sociedade está sendo ouvida pelas gerações mais jovens também. E para finalizar, uma pergunta que se repetiu muito, 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 se foi o final de semana mais emocionante que eu já acompanhei, ou como foi participar desse final de semana. Tenho que dizer que eu não estava pensando nisso quando eu cheguei em Imola, e logo no primeiro dia, já foi um primeiro dia que eu falei: "Nossa, eu acho que vai ser um final de semana mais difícil do que eu estava imaginando". O que acontece comigo, porque eu tô lá há muito tempo, eu sou a única brasileira que está sempre na sala de imprensa e tal, que as pessoas acabam olhando para mim e falando, contando histórias sobre o Senna, e muitas vezes isso acontece em Imola, todas as vezes que eu vou para Imola chegam algumas pessoas contando algumas histórias, ou quando tem alguma data importante, ou Suzuka também é um lugar que as pessoas lembram muito do Senna. E as histórias geralmente elas são meio pesadas, assim, tem muitas histórias de, eu estava brigado com o Senna logo antes dele morrer e a gente nunca se acertou e é muito difícil para mim, ou eu sonhei com aquele acidente, ele falava tchau para mim, ou eu estava lá e eu vi fotos que foram tiradas e foram apreendidas pela polícia italiana, fotos pesadas e tal, eu nunca esqueci. Então não são coisas fáceis de digerir. Por algum motivo, pessoas olham eles querem falar sobre isso quando tem esse tipo de data ou quando está em Imola, e aí eles olham para a brasileira e falam, é você, né? Então você vai ouvindo essas histórias, você vai, tá, tá bom, eu vou me segurar aqui. Aí chega também na sexta-feira a pole do Gabriel, fui dar um abraço dele pela pole, né, cumprimentar, ele me deu um abraço firme, assim, olhou para mim, estava com o olho cheio de lágrimas, tá, isso aqui significa bastante para ele, significa bastante para tanta gente, né? Acho que é mais isso, né? Como uma pessoa pode, tanto tempo depois, tocar tão profundamente as pessoas. E depois, no domingo, eu acho que eu não estava preparada para o que ia acontecer no domingo, né? Quando o Vettel estava passando com o carro, eu olhando, nossa, motor V12, demais! E estava conversando com os outros mecânicos e engenheiros, o engenheiro que está na Red Bull hoje, o Paul Monaghan, falando, eu projetei várias peças nesse carro, então a gente está focando mais no carro, até que eu vou perto de onde o Vettel tá e eu vejo o pai dele, o Norbert, desmoronando, ele chorando, a família Senna chorando, os fiscais de pista se abraçando e chorando. Aí eu já assim, tá, eu vou ter que entrevistar o Vettel agora. E aí eu primeiro fui só agradecer o Vettel por ele ter feito isso, e depois quando eu fui entrevistá-lo, eu perguntei se eles tinham noção da reação que ele estava tendo no Brasil, desde quando ele postou aquela foto do Seninha e tal. E ele falou, olha, o que eu quero é trazer para todo mundo o significado que ele tem para as pessoas do Brasil por ele ter feito coisas muito maiores do que ter sido 3 vezes campeão do mundo. E aí ele começa a falar sobre a lembrança dele do acidente, de estar sentado no sofá com o pai e ver o pai chorando e não entender muito bem por quê. E é uma lembrança muito parecida que eu tenho, né? E ele estava respondendo para mim, tinha vários jornalistas ao redor, com o olho cheio de lágrimas, e eu também tentando me segurar. Então foi um momento bastante difícil ali, depois todo mundo falando, nossa, eu não sabia que ele significava tanto para os brasileiros, a gente no meu país, isso em vários países, a gente não tem um cara tão forte com uma unanimidade, assim como o Senna, e alguém que signifique tanto depois de tanto tempo de ter morrido e tal. E foi um final de semana, acabou sendo muito mais emocionante do que eu poderia imaginar. Com a cereja no bolo, eu estava saindo do grid e eu ouço o tema da vitória sendo tocado no alto-falante do circuito. Realmente, vários momentos inesperados, muita emoção, e vai ter mais homenagem em Mônaco agora, né? Então,
segura coração. E aí depois do aguenta coração, não segura coração. E depois do GP de Mônaco, eu volto aqui no Gil Responde, tirando as dúvidas de vocês. Vamos ver quem que vai levar essa classificação. Não percam a classificação em Mônaco, hein? Façam-me o favor. E aí a gente vai saber como tá essa relação de forças, se a gente tem realmente uma nova Fórmula 1 nascendo.